Boa noite. Vamos começar o bate-papo hoje com o nosso querido Guzmão. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história do nosso querido amigo Guzmão, um grande hoje da nossa blogosfera regional. Ele é um dos que tem mais destaque na cidade e na região, né? Tá entre os principais. Entrou aí já pra gente bater esse papo. Vamos lá. Aê! Grande Guzmão, Boa noite, meu companheiro. um abraço ao nosso amigo Thiago, que está lá de Salvador. Está de Salvador ou Santa Amaro, Thiago? Está nos assistindo lá. Guzmão, primeiramente quero te agradecer por nos dar esse prazer de estar batendo esse bate-papo aqui, fazendo esse bate-papo. Agradecer os amigos que estão entrando também, PC, Pastor Jobson, Tiaguinho, Lucinéia. Que ótimo, tá nos assistindo de Salvador, Tiaguinho. Tiaguinho é um perito da Polícia Civil, um cara que serve com muita honra, com muita sinceridade no Instituto Pedro Melo. É um policial perito. Um abraço, Tiago. Forte abraço também, Tiago. Durante muito tempo ele serviu aqui na nossa cidade, lá no SAC, através do setor de identidade. Um cara muito querido. Guzmão, então, como eu estava falando, eu te agradeço pelo prazer que você nos dá, né, nesse bate-papo legal. Eu creio que vai ser um bate-papo bastante interessante, porque você tem uma história muito bonita de crescimento, principalmente na sua profissão que você escolheu para trilhar. Eu quero que você vá falando para a gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu sei que não dá, em uma hora não dá para contar a sua história de vida, mas pelo menos no bate-papo, coisas que você acha interessante contar, principalmente da sua importância hoje na blogosfera regional, né? Não é questão de te elogiar para te colocar lá em cima, é mérito pelo seu trabalho. Hoje é um dos blogs mais importantes da região, é o seu blog, né? E você se comunica muito bem através do seu trabalho. Chega na capital, que eu sou testemunha, já cheguei em Salvador na Assembleia e está lá, em determinado gabinete, o seu blog é aberto em um determinado gabinete, a assessoria do deputado assistindo e acompanhando. Quero agradecer o doutor Jefferson que entrou aí, ó, a galera do turismo que entrou também. Quero abrir espaço para vocês nos falar um pouquinho da sua trajetória maravilhosa de crescimento pessoal, profissional e do seu blog também. Bom, obrigado, Jefferson, pelo convite. Normalmente eu estou sempre do outro lado, né? Como entrevistador, nunca como entrevistado. E até que eu sinto falta disso, assim, porque como entrevistador você não pode abordar certas questões relacionadas à trajetória, fazer alguns desabafos, sabe? Como entrevistador não é possível fazer isso, mas como entrevistado a gente pode falar sobre muita coisa, né? Por mais que o tempo seja reduzido. Mas assim, Gerberson, desculpa, é porque eu estou tendo retorno aqui, me atrapalha um pouco na discussão. Mas bom, eu cheguei a Ilhéus com 6 anos, né? Meus pais eram daqui, mas foram morar em São Paulo e eu nasci lá, eu e minha irmã mais nova. E quando eu vim para Ilhéus, meus pais retornaram para Ilhéus, meu pai teve um comércio, uma mercearia ali em frente ao fórum. O Fórum Epaminondas Berbert de Castro, na Cidade Nova. Durante muitos anos aquilo ali foi de meu pai. E ali era um bar muito frequentado, uma mercearia muito frequentada pelos políticos de Ilhéus, que iam até o fórum. As apurações das eleições municipais e das outras eleições também aconteciam ali. E meu pai fez muitas amizades aqui com políticos, né? Meu pai era muito amigo do saudoso Napoleão Marques, foi dentista, candidato a vice-prefeito, militante do Partido Comunista. E ali no bar de meu pai, eu muito pequeno,
na mercearia dele, eu comecei a desenvolver uma paixão pela política, né? E ali naquele bar eu vi, né, eu vivenciei o processo de redemocratização, a expectativa Você que falou os em comunista, políticos da... apareceu em comunista aí, ó. Dois comunistas Quem? apareceu aí, ó. O Reinaldo e Cláudio Magalhães. Você falou em comunista e trouxe dois fera. Um abraço. Sim, sim. Então, ali eu fiquei sabendo sobre o processo de redemocratização do Brasil, em 1984, que culminou na eleição de Tancredo Neves, uma eleição indireta no colégio eleitoral. E ali eu tomei paixão pela política, né? Antes de tudo, é necessário dizer que eu não sou candidato a nada. Eu sou apenas, porque quando eu vejo assim, está aparecendo em live, é candidato a alguma coisa. Não, não tenho nada contra quem é candidato, mas eu não sou candidato a nada. Então, meu pai, Cláudio já todo está dia... dizendo que você tem estrada, viu? Cláudio já está comentando, dizendo que você tem estrada. São 45 anos já, né? Já tem gente me chamando de tio aí. É verdade. Então eu voltei a estudar agora e na sala só tem gente de 22, 23 anos, então eu já sou o tiozinho da sala. Voltei a estudar, estou fazendo uma nova graduação e aí eu sou o tiozinho da sala. Pois é, tem gente que me chama de senhor, inclusive, colega, eu fico até estranho, né? A gente pode envelhecer fisicamente, mas a mente, né? Eu acho que eu continuo jovem. Pois é, então, ali no bar de meu pai, eu tomei paixão pela política e comecei a acompanhar os bastidores ali naquela mercearia. Frequentavam Jorge Viana, que na época era deputado federal, Napoleão Marques. Meu pai era muito ligado a Raimundo Sabarreto, que foi candidato a prefeito de Ilhéus em 1982 e perdeu a eleição para Jabes, memorialista, Sabarreto. Meu pai tinha amizade com esse pessoal todo, né? A família Medauar, ele tinha ligação. Meu pai era muito benquisto ali na Cidade Nova. Era naquela época que vendia na caderneta. Então, meu pai vendia para muita gente ali na Cidade Nova. Ilhéus não tinha tantos supermercados, né? Não tinha. E ele tinha uma freguesia enorme ali. Então, a partir dali, eu comecei a me identificar como cidadão mesmo, como uma pessoa que estava preocupado com os destinos do país, da minha cidade. Eu vi ali uma eleição que foi muito importante na época, foi muito disputada, uma eleição entre João Lírio e Antônio Olímpio, em 1988. Eu acompanhei o processo de apuração, evidentemente, que no bar de meu pai. Eu era muito menino e foi muito disputado. A diferença foi de torno de pouco mais de 1.000 votos, uma coisa assim, entendeu? Então, assim, aos 13 anos, por aí, eu descobri que a minha vocação natural era trabalhar com comunicação social, certo? Eu comecei no rádio muito cedo, no Extremo Sul. Foi um período de 2 anos que eu morei lá. Eu comecei muito novo numa rádio FM, lá, que na época chamava Mundaí FM. Eu era muito novo. Fui até o dono da rádio, me identifiquei, disse que eu queria trabalhar. Ele me deu uma oportunidade. Eu fiquei pouco tempo também, porque eu estava muito novo. Meu pai queria que eu estudasse e tal. E trabalhei em outra rádio um pouco tempo também, em Salto da Divisa, Minas Gerais, né, ali pertinho de Itagimirim, Eunápolis. Durante 2 anos eu morei lá em Eunápolis. Como? Fala em mais de Minas Gerais. Tem um pessoal de Minas Gerais aí mandando um salve. O pessoal da Mundial Turismo, lá de Minas Gerais, mandando um abraço. Viu? Forte abraço a todos. Então, eu comecei cedo, né? E na comunicação, mas aí retornei para Ilhéus e tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Cultura como operador de áudio, sonoplasta, mas sempre, e aí eu decidi estudar, né? Eu prestei vestibular para comunicação social na UESC. No primeiro vestibular, a primeira turma do curso, né? Primeiro vestibular, eu fui da segunda turma, porque 60 aprovados dividi em 2 turmas.
Uma começava no primeiro semestre e outra no segundo. Eu fui do primeiro vestibular à segunda turma. E sempre eu consegui fazer na minha vida aquilo que eu sempre quis, que é trabalhar com comunicação. E outra coisa que eu devo ressaltar é que eu sempre quis morar aqui. Eu sempre quis morar em Ilhéus, trilhar o meu caminho aqui. Eu nunca me predispus a sair de Ilhéus, a trilhar um caminho em Salvador. Não, eu percebi que eu seria feliz morando aqui. Entendeu? Que eu seria melhor para mim. Porque a felicidade é algo complicado, né? Você tem momentos felizes, mas a felicidade plena é complicado. Mas a minha vida fluiria melhor se eu morasse aqui. E foi tudo. Então me casei com uma moça daqui, meu filho nasceu aqui. Então eu sou um cara de Ilhéus, eu sou de Ilhéus mesmo. E, Jorge Amado costuma dizer que a primeira experiência que ele teve com a liberdade foi em Ilhéus, né? Ele costumava dizer isso. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu morava em São Paulo, eu lembro disso, apesar de ser muito novo. Até os 5 anos, 6 anos de idade, eu vivia trancado num apartamento. E quando meus pais vieram para Ilhéus, eu morei ali na Cidade Nova. Na época ainda tinha uma locomotiva Maria Fumaça ali em frente à Perpétua Marques. E ali foi que eu tive minha experiência com a liberdade. Meus pais não tinham preocupação se eu ia brincar na rua, se eu ficava circulando o quarteirão. Então, Ilhéus me deu essa possibilidade de viver com liberdade, sabe? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o trio elétrico, em 1982, no Carnaval, o trio elétrico de Tony Neto, Iemanjá, antigão, passou em frente ao IME. Eu fui acompanhando. Quando eu fui ver, eu pequeno, eu já estava em frente à catedral. Meus primos e meus irmãos mais velhos me encontraram, porque eu não tinha falado com minha mãe, não avisei minha mãe, muito novo, fiquei encantado com aquilo. Me trouxeram para casa, eu morava ali em frente ao IME. Me trouxeram para casa e minha mãe me deu umas cintadas. Então, tudo isso, Ilhéus é uma cidade. Então, as pessoas acham assim, Gusmão faz o jornalismo sobre Ilhéus, defende Ilhéus. É porque essa é a cidade que eu escolhi para morar. Meu filho nasceu aqui, meu filho tinha a chance de nascer em Itabuna, porque minha esposa, estudante de enfermagem, estava estagiando na maternidade da mãe pobre em Itabuna, que na época era uma maternidade modelo, com parto exemplar, o tipo de parto, né, tudo exemplar. Mas a gente já havia combinado que a gente queria que ele nascesse aqui, porque nem ela nasceu aqui, que ela nasceu em Salvador, e eu nasci em São Paulo, vim para cá com 6 anos. Então a gente fez questão que o menino nascesse aqui, e realmente nasceu. Então, é isso. Esse é um pouco da minha trajetória. Você falou de Itabuna, entrou um itabunense aí saudando a gente aí, o grande Val Cabral lá de Itabuna, mandando um abraço, saudações aí. Um abraço, Val, grande companheiro Val. Val sempre é um cara, sempre solícito comigo. É, um cara do bem. Inclusive ele está agora precisando das nossas orações, porque ele está em recuperação, né? Ele está se recuperando do Covid. Vai ficar Não tudo sabia, bem, não. viu, Val? Tudo de bom, Val, para você. Vai dar tudo certo, porque ele, com o histórico que ele tem de saúde, está tudo bem, sentindo poucas coisas, então vai dar tudo certo, viu, Val? Nossas orações por você, meu irmão. Tudo de bom, Val. Que você se recupere logo. A sua trajetória é muito, muito legal, acho interessante essa dinâmica que você teve com festas populares, né? Esse trem que você citou aí está lá no Detran, então muita gente tem esse saudosismo quando vai lá. E assim, a sua paixão pela comunicação, desde muito novo, ajudou você, porque você se comunica muito bem, você chega nos lugares, você consegue tirar boas entrevistas das pessoas que você vai entrevistar. Agora, em especial, eu queria falar um pouco, que você falasse um pouquinho, eu acho que é uma das experiências importantes, não só para a sua vida, mas para a nossa região, em especial Ilhéus, quando você tomou a atitude de criar um blog, que naquela época era novidade. Conte um pouquinho dessa história, que hoje todo mundo pode ter, mas naquela época ninguém pensava, era louco de entrar numa linha dessa, que não tinha, né, nenhum tipo de respaldo, porque praticamente não tinha acesso à internet, pouca gente tinha acesso,
com toda a dificuldade que a gente tem. Fale um pouquinho desse início seu, como blogueiro, Olha, blog da Blogosfera. quando eu entrei na faculdade em 99, no segundo semestre de 99, eu já tinha feito 5 semestres de História e aí parei o curso para fazer a comunicação, que era o que eu realmente queria fazer. E quando eu comecei a conhecer as ferramentas de criação de sites, nas aulas do professor Otávio Filho, que é meu amigo hoje, muito amigo, eu vi que era possível criar um site. Era possível criar um site de notícias regionais, né? Mas o tempo foi passando e eu era muito ligado ao rádio, eu trabalhava em rádio, então acabou que eu não intensifiquei os estudos naquela disciplina. Sim. Bom, terminou o curso, eu montei uma produtora de vídeo, pequena produtora de vídeo, e tomando dinheiro emprestado, meu pai tomando dinheiro emprestado para mim, enfim, tal, comprando equipamento, minha mãe também, minha saudosa mãe. Aí montei uma pequena produtora de vídeo ali na Rua General Câmara, no centro da cidade, uma parceria, gente, eu e o DJ Rogério, a gente dividiu o ponto. O Rogério me chamou para dividir o ponto com ele. Pô, legal. Bom, e aí eu tinha que pagar os empréstimos que eu tomei, né? E aí eu comecei a gravar casamento, aniversário, batizado, tudo. Fazia tudo para pagar os equipamentos e sobreviver. Mas aí eu conheci o R2 Cepress, o site R2 Cepress, do saudoso Roberto Rabá. E aí, ele já estava fazendo aquilo que eu pretendia fazer antes, né? Ele foi o pioneiro. Sim. Ele foi o pioneiro. Eu nem conhecia ele, né? E aí eu vi ele fazendo aquilo, tal. Rapaz, eu ficava Rabá, de repente, Rabá virou eu virei fã de Rabá, né? Virei fã e eu queria conhecer aquele cara, porque eu gostava do jeito que ele fazia. E ele já imprimia ali um tipo de produção que era por meio da cultura colaborativa, que é os próprios leitores abasteciam o site com informações tal, e mandavam conteúdo, artigos, e eu gostava daquele tipo de comunicação. Era uma coisa nova, comunitária, entendeu? Aí, quando foi no segundo semestre de 2007, explodiu a crise que culminou na cassação de Valderico Reis, né? E eu participei ativamente daquilo. Eu tinha uma produtora de vídeo, peguei uma das minhas câmeras e fui para o Palácio Paranaguá filmar aquelas movimentações, gravar aquilo dentro da Câmara. Eu consegui entrar dentro da Câmara de Vereadores, gravei muito bastidor e comecei a editar vídeos. E aí, quando eu subo, num desses dias, eu subo na escadaria do Palácio Paranaguá, encontro o Roberto Rabá sentado na escada. E aí eu falei, você é Roberto Rabá, sou seu fã. Aí ele disse, e tal. Aí se aproximou, ele era muito legal, o cara muito legal. Olha, eu estou filmando aqui, e se você quiser, eu disponibilizo o conteúdo para você. Eu vou editar o vídeo, vou jogar no YouTube, e vou jogar para você. Isso em 2007, eu já jogava vídeo no YouTube. Pô, legal. E aí ele disse, não, quero sim e tal. Aí comecei a fazer os vídeos sobre aquela crise toda. Ele jogava lá no site dele. E depois eu vi que era necessário eu criar o meu próprio site, né? Porque eu queria realmente me desenvolver um trabalho nesse sentido. E aí, em agosto, setembro, eu criei o blog do Gusmão, lá no Blogspot, e vem dando certo de lá para cá. De agosto de 2007 para cá, vem dando certo. Já tem 13 anos. 13 Muito trabalho. Muitas pessoas me ajudaram nessa trajetória também. É isso. E o blog começou com vídeos, ele começou multimídia. O blog hoje tem muito texto, né? Mas na época que eu comecei, eu botava muitos vídeos lá. Muitos vídeos. Eu mesmo produzia os vídeos, né? Depois eu fui percebendo que
como poucas pessoas, como a banda larga estava demorando muito para se desenvolver no Brasil, para ser disseminada, eu comecei a ir para os textos. Agora que a banda larga já está, né, completamente... já estão falando até em 5G, que não é banda larga, já é tecnologia móvel, mas é isso. Cláudio falou aí que te conheceu através de Israel Nunes, né? Eu lembro de um vídeo marcante que você durante muito tempo deixou no site, que você falou o vídeo, eu lembro logo, não tem como esquecer, de um discurso fantástico de Israel Nunes que ele fez, nosso saudoso amigo, que tanto a turma do PCdoB quanto você e os demais amigos aqui, professores, que tiveram amizade com ele, sente saudade até hoje. Israel vai completar agora, dia 1º de agosto, mais um ano do falecimento dele, né? Eu nunca esqueço. Né? Foi jovem, foi muito jovem. Israel era um grande amigo. Israel era um grande amigo. Se Israel tivesse vivo, eu estaria ao lado dele, nos projetos dele. Porque a gente tinha muita aproximação e ele salvou a vida do meu pai uma vez, numa situação que talvez não dê nem tempo para contar aqui. Mas ele salvou a vida do meu pai. Ele, como está direito no Fórum de Itabuna, e meu pai precisou meu pai tinha um plano de saúde, o plano estava negando atendimento, e graças a Israel, por ter bom trânsito lá, eu saí de lá com a liminar na mão, e meu pai salvou a vida de meu pai. Meu pai hoje tem 82 anos, está vivo aí, a gente está cuidando dele, e, infelizmente, Israel faleceu. Que Deus o tenha no bom lugar e a gente vai ficar sempre em nossos corações na saudade, né? As boas lembranças. Isso aí não... A gratidão e a saudade não acabam. É verdade. Enquanto mandar um abraço vivo, para Flavinha, que entrou aí, um forte abraço. Flávia Ribeiro, Juliana Rocha, um abraço. Alano Oliveira, Dantas, meu amigo Dantas, um abraço. Pessoal da Lousa Interativa. Eu queria agora que você falasse um pouquinho, muito obrigado por você falar um pouquinho da sua particularidade, eu sei que às vezes tem muita gente que não gosta de falar da sua particularidade, né? Mas você nos deu esse prazer de conhecer um pouquinho de você. O Flávio está dizendo aqui, ó, Emílio é amigo do meu irmão Fabrício Ramos, ó, Flávia Ramos. Sim, sim. Foi meu colega de sala, Fabrício Ramos, Fabrício Cacê, que é cineasta hoje, é um cara que se dedicou a fazer cinema. Um cara que faz o que gosta, como eu também. Só que em outra área da comunicação. No caso dele, ele é vereador para arte. Mas a comunicação é um tipo de arte, né? Sim, pode transitar também. Vai depender da forma. Flavinha faz boas lives, bate-papo, já na madrugada, ela antecipou um pouquinho o horário, depois de 10 horas ela está lá dialogando com pessoas da alta sociedade, de vários setores, é muito bom, viu? Um abraço, Flavinha. Um abraço, Flávio. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da atualidade, do momento que a gente vive. A comunicação em tempos de pandemia, né? Você como comunicólogo que você é, profissional da área, fala um pouquinho para a gente como que é hoje para vocês da comunicação lidar com essas enxurradas de informações que também tem que ter um cuidado por causa da fake news. Como é que lidar com isso? Olha, o primeiro dever de quem trabalha com informação é o esclarecimento, né? É informar, esclarecer o seu público, né? Nesse momento, nesse período muito triste, muito complicado, eu tenho, como já disse, tenho 45 anos e nunca passei por um momento como esse, né? Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a um mês. Ninguém sabe se vai estar vivo daqui a um mês. Por mais que a taxa de letalidade não seja tão alta, né? Mas é representativa, porque a gente perde pessoas próximas. Eu já perdi pessoas da família, um sogro de uma sobrinha querida que eu tenho como se fosse minha filha. Então perdi, que eu conhecia. Então, assim, o principal dever é o esclarecimento, é informar corretamente as pessoas, né? E agora, ao mesmo tempo, como é um conteúdo informativo muito caótico, muito denso e muito triste, macabro, por assim dizer, lida muito com morte,
isso aumenta a impressão, a expectativa de medo nas pessoas, né? Mas o nosso objetivo não é causar terror, não é isso, é informar. E nesse momento, onde alguns governos, né, burlam os dados, né, mexem tentam amenizar a situação, principalmente no ano eleitoral, onde alguns candidatos, alguns prefeitos, como o caso do Dilhéus, pretende ser reeleito, o nosso dever é justamente desmistificar, né, essa tentativa de amenizar o noticiário, né? Por exemplo, de dizer que Ilhéus tem 60 leitos de UTI. Isso é péssimo para a cidade. Isso é péssimo. Porque o ideal seria que Ilhéus tivesse um número de casos ativos bem reduzido. Isso significaria que a doença não evoluiu aqui. Eu sei que não dá para tratar Ilhéus de maneira isolada, né? Nós estamos num contexto, nós estamos cercados, mas outras cidades fizeram o dever de casa, né? E estão conseguindo lidar. Itacaré, aqui próximo, né? Que é uma cidade bem menos complexa do que Ilhéus, com menos saídas, menos entradas, mas conseguiu. Então, assim, essa é a nossa função, né? Trabalhar, informar as pessoas de maneira correta, traduzir dados científicos, né? Pegar os estudos da UESC, né? Ler o informativo da UESC, traduzir isso em informação palatável, compreensível. Essa é a nossa função principal, porque a gente não pode se deixar levar apenas pelas fontes oficiais, porque elas têm um compromisso com a manutenção do poder. Sim. E a gente tem outro tipo de compromisso. Ô, Guzmão, e aquela, assim, as pessoas estão em casa, hoje nem tanto, né? Mas o processo da pandemia em si deixou muita gente em casa. E em casa ele com tempo mais para ler blogs, sites, ouvir notícias no rádio. Então são canais variados de informações, de notícias. E como você me falou, são informações meio pesadas. Eu vejo algumas críticas, algumas pessoas fazerem ao grande canal da Rede Globo por estar ali bombardeando com informações meio que brutas, e choca, e essa informação choca. Mas a comunicação não tem um papel também de trazer a realidade? Vou mandar um abraço para o nosso amigo Paulo Moreira, Robert, que entrou aí, deixa eu ver outro amigo, César, que entrou aí, Alan também. Esse papel da comunicação de também trazer a verdade sem maquiar, como você mesmo falou um pouco. Não cabe também trazer a população para uma realidade? Esse é o compromisso do jornalismo, né? Especificamente do jornalismo, que né, informar e tentar trazer o que realmente está acontecendo. O jornalismo tem compromisso com a verdade simples, né? A verdade absoluta não existe, mas tem compromisso com a verdade simples. Ó, tem X dado, tem X casos lá computados, contabilizados, né? Está acontecendo subnotificação, está acontecendo isso e aquilo. A gente tem compromisso com essa verdade, né? Então, assim, agora, o problema é que fazer jornalismo no interior é complicado, porque você tem um comércio que é fraco, um comércio que ainda faz propaganda em carro de som, né? Então... Ou em bicicleta, como nosso amigo, o nosso PC que entrou aí nesse instante. Jaquinho, um abraço, Jaquinho. PC trabalha com bicicleta também, divulgando aquele sonzinho. Até hoje ainda tem. Faça no carro de som, faça na bicicleta, mas né, faça variações, né? Então, assim, você faz... nós temos poucos anunciantes do comércio local, né? Então, sim, isso já dificulta muito. E muitas vezes, quando a gente tem anunciante, ele quer interferir na linha editorial. Ele não quer anunciar num blog que fale que o comércio, que seria ideal que o comércio permanecesse fechado, né? Eu sei que não é fácil fazer isso, né? Comércio fechado representa desemprego, falência e tal. Mas se nós tivéssemos feito isso da maneira correta, né, por mais tempo,
no início, quando a situação começou a se complicar, como Portugal fez. Portugal fez. Eu sei que a realidade de Portugal é outra. Eu sei que é outra. Sim. O mercado informal, mas Portugal também tem. É outro país, uma dimensão bem menor, população bem menor, mas também há muitas pessoas que trabalham temporariamente, com vínculos temporários em Portugal por conta do turismo. Esse pessoal está todo parado, né? Então, assim, é difícil você trabalhar no interior, porque é difícil. Aí você fala, você é um jornalista independente. Sim, sou. Mas eu não vivo sozinho. Eu sofro influências, pressões, né? Para mudar a forma de atuação, eu tenho me mantido numa linha, né? Numa linha de expor o que é necessário. Mas não é fácil, não é fácil. Aproveitar que entrou nosso amigo Rafael Moreira, lá de Itabuna, grande Rafinha, um abraço, Guigo também, Guigo Camargo, e eu vou te perguntar um pouquinho, Rafael é um empresário também, essa relação entre o comunicador, o radialista, o blogueiro, com o conteúdo, que você falou que às vezes é meio apertado, para administrar isso em cidade pequena, como é que fica? Olha, não é fácil, porque todo mundo te conhece, né? Todo mundo te conhece e você tem que se cercar dos devidos cuidados, né? Em primeiro lugar, um jornalista independente que faz Sim, o jornalismo verdadeiro, que o jornalismo verdadeiro, a gente para exemplificar bem, tem uma frase de Emilio Fernandes que simboliza o que eu penso, né? Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então, essa frase, né, me persegue, me persegue. Então, com o tempo, você vai se isolando, né? Se isolando mesmo, sim, porque os caras não querem que você publique certas coisas, os caras querem que... E Ilhéus tem essa tradição, como muitas cidades do interior, essa tradição de o cara acaba se verdade. conformando, não publica as coisas, porque precisa sobreviver, eu entendo isso. Precisa criar filho, precisa ter esposa, que trabalha na prefeitura, tem uma série de coisas. No meu caso, minha esposa até trabalha na prefeitura, mas é concursada. Né? Então, assim, mas sofre pressões também, sofre pressões. Então, assim, não é fácil fazer Sim. o jornalismo numa cidade pequena, porque você, eu adotei de uns tempos para cá um modo de agir. Eu não publico mais sobre briga de vizinho, às vezes o vizinho está fazendo uma construção irregular, o cara está fazendo uma construção irregular, aí o outro vizinho está chateado, aí liga para mim pedindo para publicar. Aí eu vou, publico. Aí encontro o cara que está construindo a obra irregular na fila do supermercado. Você está entendendo? Então isso eu não faço mais. Dentro de uma lógica, dentro do que Olha pra dentro você. de, dentro da, no âmbito de Ilhéus, né, relacionado a Ilhéus, eu publico questões maiores, né? Essa coisa de briga de vizinho, que o vizinho está construindo uma puxadinha, não sei o quê. O cara da carrocinha de cachorro quente bota uma coisa na frente da casa dele e tal. O cara vai, não, eu não vou, porque aí o cara da carrocinha vai querer me dizer desaforo na rua. Então, você tem que ter muito cuidado com essas coisas, entendeu? Muito cuidado com essas coisas. Quero mandar um abraço para o Tiago Martins, que entrou aí. Um abraço, Tiagão, é o pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Um forte abraço, um jovem já na luta aí por melhorias da nossa cidade. Essa relação que você tem de gostar da comunicação, você, como você contou no início, trilhou, tentou faculdade, fez faculdade de história, né, que você iniciou, depois você desistiu e foi para a comunicação. E agora está fazendo uma outra graduação. Praticamente é um multidisciplinar, né, um multiconhecimento. Isso é bom, que deixa uma carga pesada de conhecimento. Mas de todos os caminhos que você buscou na academia, eu sei que você tem uma formação também, um mestrado na área ambiental, que depois eu quero entrar nessa área também. Acho importante. Desses caminhos, a história, a comunicação e a atual graduação, qual dos caminhos te encantou mais?
Um abraço para Simone, que entrou aí. Marcinha, um forte abraço também. Eu sou um profissional de comunicação. Eu sou um repórter, eu sou A isso gente aí. está recebendo a ilustre visita do nosso querido professor Jabes Ribeiro, viu? Um abraço, professor. Um forte abraço, professor Jabes. Eu até aproveitar essa oportunidade para dizer que quando o Jabes era prefeito, Sim. a linha editorial do blog foi independente, a gente fazia as críticas necessárias, tal. Mas o prefeito Jabes sempre teve uma postura muito republicana com o site. Ele nunca Sim. tentou nos prejudicar através de processos em massa, processos judiciais em massa. Jabes nunca me processou. Nunca me processou. Entendeu? Porque às vezes o cara sacaneia, inventa o processo para fazer o cara gastar dinheiro. Né? Apesar que na minha trajetória eu desenvolvi mecanismos para não me deixar acovardar por essa estratégia aí. Né? Mas Jabes sempre teve uma postura muito republicana, apesar de todas as críticas que eu fiz e mantenho todas, é necessário dizer que mantenho, ou todas não, 95% mantenho, Sim. mas sempre tive com ele uma atitude, sempre tive com ele uma relação muito respeitosa. E agradeço a ele por isso. Isso é importante. Um abraço também ao doutor Tandic, que entrou aí, nosso amigo Irailde também. A questão da comunicação nesse momento entre a cidade pequena que é a nossa e a questão também da sobrevivência, a questão da ética, é difícil para o cidadão conseguir balancear, fazer um equilíbrio, né? Um abraço, Brunão. Bruno entrou aí, forte abraço também. É difícil você lidar com a comunicação, a verdade, o alimento, né, para sobreviver, família, e a honestidade. É difícil hoje. É difícil, é difícil. Porque, como eu já disse, a gente sofre pressões diversas, né? Sim, Mas eu percebi que eu ia ter essas dificuldades desde o início. Então eu planejei minha vida sempre uma vida modesta. Eu não tenho a minha curva de desejos, a minha lista de desejos, vamos dizer assim, não é grande. Então eu sou uma pessoa que eu não sou consumista. Eu me contento com pouco, entendeu? Claro que eu sim, tenho sim. que educar, cuidar da minha família com dignidade, mas eu não almejo não almejo dinheiro, muito dinheiro, só o suficiente para sobreviver e para ter uma velhice digna, se eu chegar até lá. Se eu chegar até lá, porque por causa da Covid, a gente não sabe, né? Por mais que a taxa de letalidade não seja tão alta assim, mas é representativo. É, Então, eu não tenho grandes aspirações econômicas, sabe? Eu não tenho. sim, Então, assim, eu procuro viver com os pés no chão, em tudo, sim, né? Em tudo. Então, importante. não sou consumista. Pronto, é isso que eu penso. Isso é É isso que bom, eu vive penso. com prazer, com o pé no chão. É isso. Essa coisa de trocar de carro todo ano, por exemplo, ou de 2 em 2 anos, né? Isso não tem necessidade. Um carro, se você cuidar bem do carro, o carro dura 6 anos, né? Um Verdade. celular, se você cuidar de um celular, você fica 3 anos, 4 anos com o celular. É necessário a gente ter cuidado com isso, né? Porque senão a gente perde muito tempo da vida pagando as coisas, pagando prestações. Então é isso, a gente tem que dedicar a vida para outras coisas, não é só para ficar consumindo. Eu não sou consumista. Isso uma coisa que eu gosto de comprar muito, isso aí eu sou consumista, minha fraqueza já parece contraditória, é livro. Eu não posso entrar em livraria porque eu compro mais do que tenho tempo para ler, entendeu? É a única coisa que é o meu fraco são os livros, entendeu? É E verdade. graças a Deus, a minha família também não é consumista. Graças a Deus. Como disse o doutor Tandic, consumo desenfreado faz mal. É o mal do século, né? Um Sim, abraço pro sim, nosso sim. amigo Wilquias, que entrou aí. Luciana Guzmão. Você conhece Luciana Guzmão? Essa é minha sobrinha filha. Pois é. Um abraço para esse pessoal que está nos assistindo.
e que vai nos assistir depois. A gente, com sua permissão, a gente vai botar depois na plataforma do YouTube para a galera acompanhar. Você também teve a experiência, eu acho que maravilhosa. Eu digo maravilhosa porque quem começa a estudar o meio ambiente, eu acho que não tem como ser uma pessoa normal se não mudar e conhecer como que é a natureza. Então você hoje também é um mestre na área ambiental. Fale para a gente dessa experiência de também estudar o meio ambiente. Um abraço, Alan. Alan é meu amigo também, amigo de muitos anos. Eu enveredei pelo caminho do jornalismo ambiental a partir da cobertura do Porto Sul. O blog do Gusmão foi o único que teve visão crítica sobre o empreendimento. Não estou criticando os outros, Sim. mas nós decidimos seguir outro caminho. E ali eu via a necessidade de estudar sobre o assunto, né? É claro que falar sobre o meio ambiente, você está falando sobre uma série... O professor deixou uma sugestão aí, ó. Vou até anotar aqui. O novo iluminismo. Steven Pinker. Pinker. Sugestão anotada. Aí, obrigado. Eu vou anotar aqui também. Obrigado, para não professor. esquecer. Obrigado. Sim, pode falar sobre essa. Então eu perdi o fio da meada um pouco. A pergunta foi sobre a sua entrada no meio ambiente, a estudar o meio ambiente. Aí você estava falando sobre o Porto, seu engajamento. Isso, com o Porto Sul. Então eu vi ali a necessidade de estudar mais sobre o assunto, né? Quando você fala sobre meio ambiente, você está falando sobre diversas coisas, né? Diversas disciplinas. Falar sobre meio ambiente é caminhar pela transdisciplinaridade, né? Tem direito, tem comunicação, tem a questão da biologia, da ecologia, tem uma série de coisas. Mas eu busquei estudar sobre sustentabilidade, né? O meu mestrado é em desenvolvimento sustentável e biodiversidade, né? Conservação da biodiversidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado e foi muito importante para mim, porque eu pude ter uma visão mais aprofundada, por exemplo, sobre essa questão do consumo, do lixo, dos resíduos sólidos, que é um problema central hoje nas cidades, que as cidades não conseguem resolver, né? Os seus aterros sanitários. Ilhéus mesmo é uma cidade que não tem aterro. Ilhéus tem um lixão. Ilhéus, a verdade é essa. Eu tenho um laudo, inclusive, feito por técnicos da Superintendência de Meio Ambiente, quando eu estive lá, que apontaram que não tem nada de aterro sanitário ali. Até que o governo do estado agora está fazendo uma requalificação, mais uma requalificação. Então, assim, a questão ambiental, ela é uma questão de sobrevivência, né? Você se encaixa na linha conservacionista ou preservacionista? Um abraço a Paulo que entrou aí. Eu sou conservacionista. Quando a gente fala em meio ambiente, muitas vezes, o senso comum tende a lidar com isso como se fosse uma coisa distante do homem. Não, o meio ambiente é uma questão intrínseca ao homem, né? Sim. Olha essas discussões sobre aquecimento global, né, por exemplo, né, que é uma questão macro, né? Se nós não cuidarmos disso, não resolvermos isso já está diminuindo o número de espécies na Terra. Então, assim, é bom a gente se distanciar do senso comum. O senso comum, muitas vezes, prejudica muito a nossa compreensão. A questão ambiente diz respeito ao ser humano. Nós temos uma conexão. É uma relação de interdependência com tudo isso. Ilhéus é uma cidade aprazível, que tem uma sensação térmica gostosa. O calor em Ilhéus não é tão severo como no Rio, e o frio também, como em São Paulo, ou pior, como no Rio Grande do Sul. Por quê? Por que Ilhéus é assim? Porque Ilhéus é rodeada de muita mata, Ilhéus é rodeada de muitos manguezais, que é um tipo de vegetação importantíssima, que sequestra mais CO2 do que a floresta Mata Atlântica. Ela diminui sensivelmente a temperatura. Então, se nós não tivermos cuidado com isso, Ilhéus, daqui a 15, 20 anos, não vai oferecer aos seus cidadãos uma qualidade de vida como oferece hoje. Entendeu? Sim. A gente tem que pensar muito nisso, no futuro da cidade. Ilhéus é uma cidade que tem uma natureza
esplendorosa. E quando eu estava na superintendência, inclusive, eu cheguei a projetar isso, a transformar os manguezais de Ilhéus numa unidade de conservação, sabe? Porque a gente precisa proteger mais os manguezais de Ilhéus. Né? Ilhéus tem é um uma área parque. que eu pedi para você falar sobre Sim, pode falar. depois. Eu quero tirar um tempinho para você falar dessa experiência de ser gestor também, que seria importante a gente ouvir. Mas pode concluir, pode continuar falando sobre a sua experiência e como estudando o meio ambiente. E você como conhecedor da comunicação, né, social, das relações interpessoais e agora estudando e buscando conhecimento com o meio ambiente. Essa interrelação de ambos. Muitas vezes o senso comum, Gerberson, ele acha que só pode trabalhar com o meio ambiente quem tem formação em biologia, quem tem formação em geografia, quem tem formação em agronomia. É claro que essas áreas do conhecimento são importantíssimas, é evidente. Verdade. Mas, como eu já disse, é transdisciplinar. Cabe ao direito, cabe à comunicação. A comunicação, e sobretudo o jornalismo, é que tem que traduzir a informação científica em conhecimento assimilável para qualquer um, para qualquer cidadão, entendeu? É a comunicação que pode, no processo de educação ambiental, ajudar, auxiliar o caçador a se transformar em protetor da floresta. Então, você está entendendo? Então, é uma área que necessita do auxílio de várias áreas do conhecimento, de várias disciplinas. Então, a oportunidade, a minha entrada, a minha caminhada nos estudos sobre o meio ambiente foi para reforçar a qualidade da minha produção jornalística. Entendeu? Assim, eu precisava discutir o Porto Sul com conhecimento. Claro, não estou dizendo aqui que vai dar para conhecer tudo, né? Eu precisava ter. Então, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. Até saber porque que é um rima, Isso. problemática. Um abraço, Railson. Um abraço, Railson entrou aí, um forte abraço. Então, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e esse mestrado aconteceu em Serra Grande. É um mestrado fantástico, super reconhecido no Brasil. E foi muito importante para mim, esse mestrado, porque me possibilitou ampliar a minha rede de contatos, além do conhecimento adquirido, além de uma série de referências, coisas que eu li, coisas que eu tenho para ler. Então, assim, estudar possibilita a autonomia do pensamento. Verdade. Então, como eu sou de uma família muito humilde, né, e eu tenho uma personalidade muito forte, né, muito convicto, então, o meu único caminho para não passar fome é estudar. Então, minha vida toda vai ser estudando, entendeu? Então, fiz a graduação, vou fazer outra, fiz mestrado, depois vou fazer doutorado. A vida é essa mesmo, para ampliar as áreas de atuação, para abrir caminhos em outras frentes. É isso aí. Guzmão, você deu uma pincelada muito interessante de sua vida na área ambiental, na comunicação, e você também foi gestor. Fale um pouquinho dessa experiência de estar do outro lado, entre aspas, da história. Ser o gestor para comandar, para cuidar. Fale um pouquinho dessa experiência. Eu saí do mestrado do IP muito empolgado. E aí eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa para interferir de maneira mais presente no cotidiano de Ilhéus, né? Então eu falei assim, Guzmão, é aquele velho sentimento de quando a gente sai da faculdade ou do colégio, que é mudar o mundo, né? Isso. Então, eu já tinha as ferramentas para fazer isso, já tinha identificado por onde eu podia começar. Então, eu fui militante do PT de 94 a 2008, né? E saí do PT em 2008 e tal, e depois eu voltei a militar no partido. Eu entrei na Rede Sustentabilidade, muito identificado com Marina Silva, e entrei na Rede Sustentabilidade, fui o primeiro presidente, fui o primeiro porta-voz do partido aqui na cidade, um dos fundadores,
junto com a Bobreira nunca foi da rede, mas a Bobreira ajudou a fazer a ação do partido. Junto com a Bobreira nós fizemos essa campanha aqui e tal, e fundei a rede aqui, fui um dos primeiros, e decidi... Bruno está te elogiando. Bruno disse que você fez o melhor trabalho frente à Superintendência do Meio Ambiente, que até hoje todos passaram por lá, né? Um abraço, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Pena que muita coisa tenha se perdido desde que eu saí, infelizmente. Mas eu não fiz nada sozinho, não. Tem técnicos muito competentes. Então, eu decidi voltar à militância política para a justiça ambiental da cidade. E na construção do partido, nós ajudamos a projetar, que é meu grande amigo, um grande amigo que eu tenho, e um cara que eu admiro muito, muito mesmo. Nasal. Ajudamos a projetar Nasal para compor a chapa do prefeito Mário Alexandre. E essa foi uma ideia, isso foi uma articulação minha e do publicitário Hélio Ricardo, né? E depois um abraço para ele, que Nasal entra, deu certo. Depois que Nasal entra na chapa de Mário estava empatado com Cosme Araújo, Kaká e Bebeto, tecnicamente. Depois que Nasal entra na chapa de Mário cresce. Por quê? Porque a aliança de Bebeto com Aquim na vice deu ruído, de Kaká com Rodrigo Cardoso deu ruído. Não vai dar tempo para falar tudo aqui, né? Então, assim, foi a composição de chapa mais tranquila, Nasal e Mário. Então, nós vencemos as eleições. Eu já sabia que Mário tinha uma série de problemas, que Mário era uma pessoa que tendia a ser irresponsável, mas eu acreditava que a presença de Nasal, por ele ser forte, por ele ter tido uma influência muito grande no processo eleitoral, principalmente na classe média, a importância de Nasal foi muito na classe média, eu pensei que nós teríamos espaço para fazer um grande trabalho e acreditei também durante o processo que Mário tivesse mudado. Mário deu sinais de mudança. Mas depois eu percebi que tudo aquilo ali era emoção de momento, tal, porque eu vi Mário chorando quando tinha contato com algumas pessoas humildes, tal. Esse cara foi tocado, esse cara pode ter passado por uma alteração profunda aí. E entrei no governo confiante de que a gente poderia fazer um grande trabalho. Então, na composição do governo, ficou decidido que a rede teria 2 secretarias, a de planejamento e a de meio ambiente. Só que eu percebi que a minha indicação causou um certo desconforto ao prefeito, porque ele já sabia do meu perfil, né? Ele já sabia que eu não ia aceitar certas coisas, ele sabia do meu posicionamento sobre o Porto Sul, né? Então eu mesmo propus a Nasal, vamos tentar fundir as 2 secretarias, planejamento e meio ambiente, fazer uma secretaria maior, mais importante, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque o planejamento ele tem condição de interferir, de influenciar. Interferir é muito pesado, de influenciar em todas as secretarias. No processo de licitação, se vai comprar lâmpadas, a gente pode tentar comprar lâmpadas LED, carteiras escolares com madeira certificada. Então, isso era uma tendência de outros governos também, entendeu? Planejamento e meio ambiente juntos, né? Não adianta você ter uma Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo que não consegue atuar como agora no caso das maritacas. Você está entendendo? Então, a nomenclatura pouco importa, Jefferson. Então, eu iniciei o trabalho e a primeira coisa que eu fiz foi me cercar dos técnicos mesmo da secretaria, né? As pessoas que eu percebi, eu não vou conseguir dar nenhum passo. Você tocou num assunto que eu acho até importante você tocar. O tempo está rugindo, falta só 5 minutos para terminar a live, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho dentro dessa sua experiência, também que sua opinião sobre esse momento atual. Porque infelizmente a live é 1 hora só.
ainda que se renove depois, mas elas são uma hora só. E como o meu compromisso Tranquilo. com você foi de uma hora, eu gosto de Tranquilo. cumprir o compromisso. Tranquilo, tranquilo. Então é Um isso, abraço a Abner, Sérgio Abner que entrou aí, professor Sérgio também. Obrigado pelo carinho. Então nós fizemos um trabalho respeitando a legislação, respeitando os técnicos da secretaria, entendeu? Pessoas assim muito importantes no processo, pessoas assim, Sim. técnicos de lá, entendeu? A Prefeitura de Ilhéus tem muitos funcionários competentes, né? Muitos funcionários Foi um competentes. trabalho bem feito. Que Então foi isso, foi um trabalho que eu fiz com muita paixão, com muito foco, né? Não deu tempo para fazer, não deu tempo para fazer muita coisa, não deu. Foram só 16 meses. E muito do que foi feito foi perdido, né? Foi perdido. Se tivessem levado em consideração o inventário, que nós deixamos tudo programado para ser realizado, o inventário de arborização urbana, não teriam cortado as amendoeiras das maritacas. Então, assim, a política, infelizmente, não virou, se transformou num espaço de pessoas que não têm compromisso, que estão muito comprometidas com um ganho mensal, entendeu? As pessoas deixaram de sonhar e estão muito mais preocupadas com a sobrevivência. Eu não entrei lá preocupado com a sobrevivência, eu sempre disse isso. Por mais que eu seja muito humilde, minha preocupação lá era com a política pública. Então eu sempre disse, eu não tenho apego nenhum ao cargo. Quando eu percebi que o prefeito não estava permitindo a gente trabalhar, inclusive nomeou uma pessoa sem qualquer tipo de competência para gerenciar a unidade de conservação, eu e Nasal nós saímos de lá, pedimos oneração. Então é isso. Infelizmente, a passagem pode ter sido boa, mas o resultado foi frustrante. Porque o pouco que a gente conseguiu fazer se perdeu e quem pensa contra a política de conservação ambiental venceu a batalha. Então, nesse caso aí, o mal venceu. O doutor Tandic disse que Mário deixou escapar e manter bons quadros. Guzmão e irmão Fabiano. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Doutor Tandic, está me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, está me ouvindo? Está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Doutor Tandic disse que você e o irmão dele, doutor Fabiano, Mário deixou escapar, que eram bons quadros. Um abraço para o doutor Fabiano também, são pessoas maravilhosas. Fabiano foi muito importante também. São 2 minutos que falta para a gente terminar esse bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva que você vê para o mundo pós-pandemia, no meio da comunicação. Um abraço, Lula Cerqueira. É muito pouco tempo para você falar, mas você, como um bom comunicador, pode nos dar uma deixa. Um abraço, doutor Adoraldo Almeida. Rapaz, o mundo pós-pandemia não será tão diferente do que a gente está acostumado. É evidentemente que essas tecnologias, como essa que nós estamos usando agora, serão ainda mais utilizadas, né? Alguns postos de trabalho serão transformados, vai acontecer mais o home office e tal. As empresas perceberam isso até como fora de custo, né? Mas a ganância, o egoísmo, a falta de sensibilidade, o que está acontecendo no Brasil, onde um presidente ouve que tantas milhares de pessoas já morreram, ele pergunta, e daí? E o presidente não é o problema em si, o problema é que tem muita gente que apoia esse presidente. Então, eu não acredito que a humanidade vai mudar. Não. Não acredito. Eu acho que a gente vai aprender, sim, mas, infelizmente, o mal ainda vai estar por aí, prejudicando muito a gente. Guzmão, 30 segundos para terminar a live. Eu quero te agradecer demais. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a todos os amigos que nos acompanharam aí essa 1 hora. E deixa esses 20 segundos para você falar aí com a galera. Obrigado, Jefferson. Parabéns. Você é um comunicador muito simpático mesmo. A sua forma de lidar e fazer entrevista está fazendo sucesso. E muito obrigado pela oportunidade. Não é sempre que eu tenho uma oportunidade como essa. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos e até a próxima, meus queridos. Um abraço. Boa noite, meus amigos.